Meu nome é Fernanda Albuquerque, tenho 62 anos e por 4 décadas fui professora universitária em São Paulo. Uma vida inteira dedicada aos livros, ao conhecimento e principalmente à minha família. Sempre acreditei que a vida tinha um propósito maior, que cada sacrifício que fazemos pelos nossos filhos seria recompensado no futuro. Que ingenuidade a minha! Ainda sinto o frio na espinha quando lembro daquele dia. Era uma terça-feira ensolarada de outubro. Tinha ido ao mercado pela manhã. Depois passei na floricultura para comprar orquídeas. Sempre gostei de mantê-las na varanda da mansão que construí com meu falecido marido, Antônio. Ele faleceu há 5 anos, deixando um império empresarial que construímos juntos, tijolo por tijolo, desde que éramos jovens recém-casados. Voltei para casa naquele dia com o coração leve. Estava planejando um jantar especial para receber meu filho Ricardo, a esposa dele, Juliana, e minha neta Amanda, que estava completando 15 anos naquela semana. Mesmo com todos os problemas que tínhamos, sempre tentei manter a família unida. Estacionei meu carro na entrada da mansão no Jardim Europa, aquela casa que conhecia cada canto, cada rachadura nas paredes, cada memória nas marcas de crescimento do meu filho na porta da cozinha. Foi quando notei algo estranho. A porta da garagem estava aberta. Haviam carros que não reconhecia estacionados lá dentro. Pensei que pudesse ser alguma visita inesperada. Talvez amigos do Ricardo. Ele tinha a chave da casa, claro, afinal cresceu ali. Desci do carro segurando as sacolas do mercado e as orquídeas. Foi então que vi. No início, achei que fossem entulhos, que talvez estivessem fazendo alguma reforma que eu não soubesse. Mas ao me aproximar, o choque me paralisou. Eram minhas coisas. Meus livros que colecionei durante toda a vida. Álbuns de família, roupas, sapatos, objetos pessoais. Tudo espalhado pelo gramado como se fossem lixo. Fiquei parada ali, sem reação, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando a porta principal se abriu. Ricardo apareceu, vestindo um terno caro que eu mesma havia dado de presente no aniversário dele de 38 anos, 3 meses antes. Ao lado dele, Juliana, sua esposa de 35 anos, ex-secretária da empresa, por quem ele havia deixado sua primeira esposa, mãe da Amanda. E para completar o quadro, Débora, mãe de Juliana, uma mulher que sempre deixou clara sua inveja da minha posição social. "O que está acontecendo aqui, Ricardo?" perguntei, minha voz tremendo mais de raiva que de tristeza. Foi então que ele disse aquelas palavras que nunca vou esquecer, palavras que mudaram tudo. "Você não mora mais aqui. Minha esposa e a minha sogra é que vão morar." As sacolas caíram das minhas mãos. As orquídeas se despedaçaram no chão. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Naquele momento, olhei para o rosto do meu filho e não reconheci o menino que criei. Vi apenas um estranho, um homem tomado pela ganância, manipulado por aquelas 2 mulheres que sorriam atrás dele. "Ricardo, essa casa é minha. Seu pai a deixou para mim", disse, tentando manter a compostura. Ele riu, uma risada fria que jamais esquecerei. "Não mais, mãe. Consultei os advogados. Como único herdeiro, tenho direitos. E decidi que quero a casa agora." Vi Juliana e Débora trocarem olhares vitoriosos. Através da porta aberta, pude ver que já tinham começado a mover seus pertences para dentro. Na sala, onde antes ficavam minhas antiguidades de família, agora estavam móveis modernos e sem personalidade que combinavam com o gosto duvidoso delas. "E para onde espera que eu vá?" perguntei, ainda tentando digerir a situação. "Não é problema meu", respondeu Ricardo dando de ombros. "Talvez seja a hora de ir para um asilo. Você já está velha mesmo." Velha. Aquela palavra me atingiu como uma flecha. Eu, que tinha apenas 62 anos, que ainda lecionava, que nadava 3 vezes por semana, que tinha mais energia que muitos jovens. Velha. Foi quando notei Dona Zuleide, minha fiel empregada de 30 anos, parada na porta dos fundos, com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, minha neta Amanda, horrorizada com a cena que presenciava. Vi no olhar dela a vergonha pelo comportamento do pai. Naquele momento, algo estranho aconteceu dentro de mim. Em vez de desabar em lágrimas, em vez de implorar, em vez de gritar, senti uma calma anormal me dominar. Uma clareza de pensamento que nunca havia experimentado antes.
Respirei fundo e olhei nos olhos do meu filho. Está bem, Ricardo, disse com uma voz surpreendentemente firme. Você venceu. Vou sair. Percebi a surpresa no rosto dele. Talvez esperasse uma cena, gritos, drama. Juliana e Débora pareciam quase desapontadas com minha reação contida. Voltei ao meu carro, abri o porta-malas e comecei a recolher algumas das minhas coisas espalhadas pelo jardim. Apenas o essencial. Alguns documentos, fotografias, joias que haviam pertencido à minha mãe. Deixei o resto lá, espalhado como um testemunho da ingratidão. Enquanto guardava esses poucos pertences, minha mente já estava funcionando de uma forma diferente. Aqueles 3 não sabiam, mas acabavam de cometer o maior erro de suas vidas. Porque havia algo que meu filho nunca entendeu. Eu não era apenas a mãe dedicada, a professora gentil. Havia outra faceta minha que mantive oculta por décadas. Ninguém ali sabia que, enquanto meu marido era o rosto público dos negócios, eu era a verdadeira estrategista por trás de cada decisão. Eu que negociava os contratos mais importantes. Eu que planejava as expansões. Eu que tinha os contatos mais valiosos. E mais importante, eu que conhecia todos os segredos, todos os esqueletos no armário. Antes de partir, olhei uma última vez para a casa que construí, para o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Vi Ricardo, Juliana e Débora observando minha partida com expressões triunfantes. Vi Amanda na janela do 2º andar, chorando silenciosamente. Vi Dona Zuleide, que na verdade era muito mais do que uma simples empregada, assentir discretamente para mim, nosso sinal combinado há anos para situações extremas. Entrei no carro e parti sem olhar para trás. Para eles, estavam vendo uma senhora derrotada, humilhada, deixando sua casa pela última vez. Mal sabiam que o que viram não foi uma saída. Foi o primeiro movimento de um jogo que eu havia começado a planejar no exato momento em que Ricardo pronunciou aquelas palavras cruéis. Durante o trajeto até o apartamento de minha amiga Mariana em Moema, que já estava preparado para me receber há meses, sim, eu já suspeitava que algo assim aconteceria, comecei a organizar mentalmente meus próximos passos. Eles pensavam que tinham vencido, que eu desapareceria em algum canto, choramingando pela minha casa perdida. Mal sabiam que haviam acabado de despertar algo que mantive adormecido por muitos anos. Passei aquela primeira noite na casa de Mariana em estado de choque. Minha amiga tentava me consolar, oferecia chá, sugeriu chamarmos a polícia, mas eu permaneci estranhamente calma. Não, Mariana, eu disse, enquanto observava a chuva pela janela do apartamento dela em Moema. Isso vai muito além de uma simples invasão de propriedade. As horas seguintes foram como viver em um filme em câmera lenta. Deitada na cama de hóspedes, revivia cada momento daquela tarde. As minhas coisas espalhadas pelo jardim, a expressão de triunfo no rosto de Ricardo, os sorrisos cúmplices de Juliana e Débora, mas principalmente, lembrava da sensação que me dominou. Não foi desespero, nem mesmo tristeza profunda. Foi uma certeza cristalina de que aquele momento marcava o início de algo, não o fim. Na manhã seguinte, Mariana saiu cedo para dar suas aulas de yoga. Fiquei sozinha no apartamento, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café intocada à minha frente. Foi quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Senhora Fernanda? A voz grave do outro lado era inconfundível, mesmo depois de tantos anos. Carlos Eduardo, respondi, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Quanto tempo? Soube o que aconteceu. Dona Zuleide me ligou ontem à noite. Claro que ligou. O plano contingencial que havíamos estabelecido há anos estava finalmente sendo ativado. Carlos Eduardo não era apenas um ex-colega da universidade. Poucos sabiam de seu passado como agente federal especializado em crimes financeiros. Menos ainda sabiam de nosso relacionamento discreto que mantivemos por décadas, mesmo durante meu casamento. Um arranjo que Antônio, meu falecido marido, não apenas conhecia, mas aprovava. Nosso casamento sempre foi mais uma parceria empresarial do que romântica, e ele entendia minha necessidade de ter algo só meu, algo que Ricardo jamais suspeitou. Estou indo para São Paulo, disse Carlos. Chego em 3 horas.
Temos muito trabalho pela frente. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde o dia anterior, permiti-me um pequeno sorriso. As peças começavam a se movimentar. Enquanto esperava por Carlos Eduardo, decidi fazer algo que raramente me permitia em toda a minha vida: sentar e chorar. Não por fraqueza, mas porque sabia que precisava liberar aquela dor para pensar com clareza. Chorei pela traição do meu filho, pelo desrespeito à memória do pai, pela humilhação pública. Chorei pela casa que construí, pelas memórias que ficaram para trás, pelos anos de dedicação que pareciam agora jogados fora. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir meu corpo leve, minha mente limpa. Quando terminei, lavei o rosto com água gelada, passei um batom vermelho, minha pequena armadura, e me sentei novamente. Era hora de trabalhar. Carlos Eduardo chegou pontualmente. Aos 65 anos, continuava elegante como sempre, embora os cabelos agora fossem completamente grisalhos. Nos abraçamos por um longo momento em silêncio. Ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Afinal, havia perdido a esposa para o câncer 2 anos antes. "Vamos dar um passeio", sugeriu ele. "Estas paredes podem ter ouvidos." Caminhamos pelo Parque Ibirapuera, mantendo uma distância respeitável um do outro, como 2 velhos amigos conversando casualmente. Mas nossa conversa estava longe de ser casual. "Ricardo não faz ideia do que fez", comentei, enquanto observávamos os patos no lago. "Ele realmente acredita que herdou tudo automaticamente após a morte de Antônio." Carlos assentiu. A arrogância sempre foi o ponto fraco dele. Nunca se deu ao trabalho de verificar a documentação adequadamente. Exatamente. Ele não sabe que 3 anos antes de morrer, Antônio transferiu tudo para o meu nome. Absolutamente tudo. As empresas, os imóveis, as contas no exterior. Antônio sempre desconfiou do caráter do nosso filho. Via como ele tratava os funcionários, como menosprezava quem considerava inferior. Carlos tirou do bolso um pequeno notebook e o abriu. "Você manteve o monitoramento ativo todos esses anos?" Assenti. Dona Zuleide nunca deixou de registrar tudo. Cada conversa suspeita, cada documento que ele trazia para casa. Depois que Antônio morreu, Ricardo começou a se sentir mais confiante. Cometeu erros. No notebook, Carlos me mostrou arquivos e mais arquivos, gravações, fotos, documentos escaneados. 5 anos de vigilância constante e meticulosa. Vi novamente a expressão de Ricardo ao expulsar-me de casa e senti uma determinação renovada. Ele não apenas me tirou de casa, Carlos. Ele destruiu a confiança que depositei nele por toda uma vida. E vai pagar por isso. Retornamos ao apartamento de Mariana e comecei a trabalhar em meu plano. O primeiro passo era desaparecer completamente. Ricardo precisava acreditar que havia vencido, que eu estava derrotada. Desliguei meu celular habitual e ativei outro, com um número que apenas Carlos e Dona Zuleide conheciam. Nos dias seguintes, não atendi às poucas ligações que Ricardo fez para meu número antigo, provavelmente movido por algum resquício de culpa, ou mais provavelmente, para se certificar de que eu não voltaria para perturbar sua nova vida. Uma semana após minha expulsão, Carlos Eduardo me levou para visitar um apartamento no bairro do Itaim Bibi. Era um imóvel discreto, em um prédio sem ostentação, mas extremamente seguro. "Este lugar pertence a um amigo meu da época da Federal", explicou Carlos. "Ninguém associará a você. Podemos montar nossa base de operações aqui." O apartamento era espaçoso e já estava equipado com computadores, impressoras e um sistema de segurança avançado. No quarto principal, havia uma parede inteira coberta por um mapa detalhado das empresas da família Albuquerque, com fotos de Ricardo, Juliana, Débora e seus principais associados. Parecia o escritório de uma equipe de investigação, o que de certa forma éramos. Nos dias que se seguiram, recebi visitas discretas. Primeiro, Dr. Paulo Silveira, o advogado da família há anos, que ficou visivelmente constrangido ao me ver. Dona Fernanda, eu não sabia que as coisas aconteceriam dessa forma. Ricardo me disse que a senhora havia concordado em se mudar para o sítio em Atibaia. Sorri com amargura. Claro que disse. E você acreditou nele sem verificar comigo. Paulo baixou os olhos. Fui negligente.
Deveria ter falado com a senhora diretamente. Sim, deveria. Mas agora pode compensar seu erro me ajudando. Preciso saber exatamente o que Ricardo tem feito com as empresas desde a morte de Antônio. Paulo hesitou apenas um momento antes de abrir sua pasta. Trouxe tudo o que consegui reunir. E devo avisar, não é bonito. Por 3 horas, analisamos documentos, contratos, transferências bancárias. O quadro que se formava era muito pior do que eu imaginava. Ricardo não apenas havia tentado transferir propriedades para seu nome, algo que não conseguiu completamente devido às proteções legais que Antônio havia colocado. Ele também havia desviado dinheiro das empresas, sonegado impostos, falsificado relatórios para acionistas. Isso é suficiente para mandá-lo para a prisão por muitos anos, comentou Paulo, visivelmente abalado. Ainda não é o bastante, respondi. Quero mais. A próxima visita foi de um homem que eu nunca havia visto pessoalmente, apenas trocado mensagens codificadas ao longo dos anos. Leonardo Mendes, um técnico de informática que trabalhava discretamente para Carlos Eduardo em seus tempos de agente federal. Consegui acesso aos e-mails pessoais e corporativos do senhor. Ricardo, disse ele conectando um pendrive ao computador. E também as contas da senhora Juliana e da senhora Débora. As revelações foram chocantes mesmo para mim, que já esperava o pior. Juliana e Débora não eram meras coadjuvantes na história. Eram tão ou mais culpadas que Ricardo. Descobrimos que elas vinham desviando dinheiro de uma ONG para crianças com câncer que Juliana presidia como parte de seu trabalho filantrópico. O dinheiro de doações ia parar em contas nas Ilhas Cayman e era usado para financiar viagens internacionais, compras de joias, procedimentos estéticos. Elas manipularam Ricardo desde o início, comentei, observando fotos de Juliana em iate em Mônaco, enquanto supostamente estaria em um congresso sobre crianças carentes. Viram nele um caminho para a riqueza. Carlos assentiu. E ele, cego pela ambição e pela luxúria, caiu como um pato. 2 semanas se passaram, e nosso arsenal de provas crescia exponencialmente. Dona Zuleide, que continuava na mansão fingindo servir aos novos donos, nos mantinha informados de cada movimento. Foi ela quem nos contou sobre o grande evento que Ricardo, Juliana e Débora estavam planejando. Vai ser um evento de caridade, relatou Zuleide pelo telefone seguro. Para arrecadar fundos para a ONG da senhora Juliana. Convidaram toda a alta sociedade paulistana, políticos, empresários, celebridades. Querem mostrar seu novo status. Olhei para Carlos Eduardo, que sorriu de uma forma que não via há anos. O sorriso do predador que finalmente tem a presa ao alcance. É a oportunidade perfeita, disse ele. Perfeita, concordei. Hora de acelerar os preparativos. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente. Carlos Eduardo acionou antigos contatos na Polícia Federal, apresentando evidências suficientes para iniciar uma investigação oficial. Eu me reuni secretamente com jornalistas de veículos respeitados, oferecendo acesso exclusivo a uma história que prometia ser o escândalo do ano. Paulo Silveira preparou toda a documentação legal necessária para comprovar que eu era a verdadeira proprietária de tudo. Algo que Ricardo jamais se deu ao trabalho de verificar adequadamente. 3 dias antes do grande evento, recebi uma visita inesperada no apartamento do Itaim. Era Amanda, minha neta, acompanhada por Dona Zuleide. A menina correu para meus braços chorando. Vovó, eu senti tanto a sua falta. Eles disseram que você tinha ido embora para sempre, que não queria mais saber de ninguém. Abracei-a com força, sentindo uma pontada de culpa por tê-la deixado naquele ambiente tóxico por tanto tempo. Eu nunca iria embora sem me despedir de você, meu amor. Estava apenas reorganizando minha vida. Zuleide olhou significativamente para os computadores e documentos espalhados. A menina quer ajudar, Dona Fernanda. Ela sabe de coisas que nem eu consegui descobrir. Amanda enxugou as lágrimas e me olhou com uma determinação surpreendente para seus 15 anos. Eles são horríveis, vovó. Papai mudou completamente. Ele nem parece mais o mesmo. E aquelas duas tratam a todos como lixo. Até a mim. Pela primeira vez, hesitei. Envolver minha neta naquilo parecia cruzar uma linha que não estava certa se deveria cruzar.
Amanda, o que estamos planejando é complicado. Pode ter consequências sérias para seu pai. Eu sei, respondeu ela com uma maturidade que me surpreendeu. E ele merece. Ouvi uma conversa dele com Juliana. Eles estão planejando me mandar para um internato na Suíça depois do evento. Querem se livrar de mim porque acham que sou muito parecida com a velha. Aquilo foi a gota d'água. Não bastava terem me tirado de minha casa, destruído minha confiança, desviado dinheiro de crianças doentes. Agora queriam afastar minha neta, a única pessoa verdadeiramente inocente naquela história toda. Está bem, decidi. Você pode ajudar, mas terá que seguir nossas instruções à risca. E depois que tudo acabar, terá que estar preparada para as consequências. Amanda assentiu, séria. Estou pronta, vovó. Eles precisam aprender que não podem tratar as pessoas assim. Nas 72 horas seguintes, finalizamos cada detalhe do plano. Carlos Eduardo garantiu que agentes federais estariam infiltrados entre os convidados da festa. Jornalistas posicionariam câmeras estrategicamente. Técnicos instalaram discretamente telões que normalmente seriam usados para apresentações beneficentes, mas que teriam um propósito muito diferente. Na véspera do grande dia, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido, em como minha vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Pensei em Antônio, em como ele previu que algo assim poderia acontecer e tomou providências para me proteger. Pensei em Ricardo, no menino doce que um dia ele foi, antes que a ganância e a influência de pessoas como Juliana o corrompessem completamente. Por um breve momento quase desisti. Quase liguei para Carlos Eduardo para cancelar tudo. Talvez houvesse outra maneira, uma que não destruísse completamente a vida do meu filho. Mas então lembrei das minhas coisas jogadas no jardim, da expressão de desprezo no rosto dele, das palavras cruéis. Você já está velha mesmo. E soube que não havia volta. O que estava prestes a fazer não era apenas por mim. Era por todas as pessoas que Ricardo, Juliana e Débora haviam prejudicado ao longo dos anos. Era por Amanda, por Dona Zuleide, pelos funcionários maltratados, pelas crianças doentes cujo dinheiro de tratamento havia sido desviado para financiar luxos desnecessários. Na manhã do grande dia, me vesti com cuidado especial. Escolhi um tailleur branco impecável, o mesmo que usava nas reuniões de negócios mais importantes quando trabalhava nos bastidores com Antônio. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque elegante. Coloquei as pérolas que ganhei no dia do meu casamento. Olhei-me no espelho e vi não uma vítima, mas uma mulher forte, determinada a fazer justiça. Carlos Eduardo veio me buscar pontualmente às 6 da tarde. O evento na mansão começaria às 8, mas precisávamos chegar antes para os preparativos finais. Está pronta? Perguntou ele, segurando minha mão. Respirei fundo, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Estive pronta para isso minha vida inteira. Só não sabia. Enquanto o carro se dirigia para a mansão no Jardim Europa, repassei mentalmente cada etapa do plano. Tudo estava cronometrado, cada movimento calculado para o máximo impacto. Ricardo, Juliana e Débora não sabiam, mas seu império de mentiras estava prestes a desmoronar em questão de horas. Chegamos pelos fundos da propriedade, onde Dona Zuleide nos esperava com Amanda. A menina correu para me abraçar, tremendo ligeiramente. Vai dar tudo certo, vovó? Olhei nos olhos dela, tão parecidos com os meus, e sorri com confiança. Vai dar tudo certo. Só precisamos seguir o plano. Enquanto os primeiros convidados começavam a chegar pela entrada principal, nós 4 nos reunimos na antiga sala de estudos, agora transformada em depósito, um dos poucos lugares da casa que Ricardo não havia modificado completamente. Ali, Carlos Eduardo fez uma última verificação dos equipamentos. Tudo funcionava perfeitamente. Os agentes estão posicionados, informou ele, depois de receber uma mensagem no celular. Os jornalistas também. É hora. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Em minutos, eu estaria confrontando publicamente meu próprio filho, expondo suas mentiras, potencialmente enviando-o para a prisão. Mas já não havia mais dúvidas ou hesitações. Apenas a certeza de que a justiça seria feita. Vamos, disse eu, ajustando o broche de safira no lapela. Um broche que, além de elegante,
Continha uma pequena câmera para registrar tudo do meu ponto de vista. Está na hora de mostrar a Ricardo que ele nunca deveria ter subestimado sua mãe. Caminhamos silenciosamente pelos corredores da mansão, seguindo um percurso que apenas eu e Dona Zuleide conhecíamos perfeitamente. Passagens discretas usadas pela criadagem há décadas, que Ricardo nem sabia que existiam. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de uma estranha excitação. Carlos Eduardo ia à frente, verificando se o caminho estava livre, enquanto Amanda segurava minha mão com força. Eles estão no salão principal, sussurrou Dona Zuleide, retornando de uma rápida verificação. O evento começou há 20 minutos. Ricardo está fazendo um discurso sobre generosidade e responsabilidade social. A ironia era tão grande que quase ri. Ricardo falando sobre responsabilidade social, enquanto desviava dinheiro de crianças com câncer. Juliana posando de benfeitora enquanto usava a ONG como fachada para enriquecimento pessoal. Débora fingindo ser uma sogra dedicada quando, na verdade, era a mente por trás de muitos dos esquemas. Vamos esperar o momento exato, disse Carlos, consultando o relógio, quando todos os convidados importantes estiverem presentes. Nos posicionamos em uma pequena sala adjacente ao salão principal, de onde podíamos observar o evento sem sermos vistos. Através de uma fresta na porta, vi o salão de festas da minha casa completamente transformado. Onde antes havia móveis clássicos e obras de arte cuidadosamente selecionadas por mim ao longo de décadas, agora havia uma decoração ostensiva e sem personalidade. Lustres extravagantes substituíam as luminárias elegantes que Antônio e eu trouxemos de nossas viagens pela Europa. Quadros caros, mas sem significado, ocupavam as paredes onde antes ficavam fotografias de família e pinturas de artistas que apoiamos desde o início de suas carreiras. Os convidados circulavam com taças de champanhe, vestidos em trajes de gala. Reconheci políticos, empresários, celebridades, todos ali para ver e serem vistos, para associar seus nomes à nova geração dos Albuquerque, como Ricardo agora se apresentava. No centro do salão, meu filho estava em um pequeno palco improvisado, microfone na mão, falando com a desenvoltura de quem se sente intocável. E é por isso que a Fundação Novos Caminhos dedica-se integralmente a dar esperança às crianças que mais precisam, dizia ele, com Juliana ao seu lado, sorrindo e acenando como uma primeira-dama. Cada centavo arrecadado esta noite irá diretamente para tratamentos oncológicos pediátricos. Cada palavra era uma punhalada, cada sorriso falso, cada aplauso dos convidados que não faziam ideia da verdade, aumentava minha determinação. Olhei para Amanda, que observava o pai com uma mistura de tristeza e repulsa. Ele nem sempre foi assim, sussurrei para ela. Houve um tempo em que seu pai era um menino gentil, com sonhos genuínos. O que aconteceu com ele, vovó? Suspirei. A ganância aconteceu, querida. A sensação de que merecia mais, sem precisar trabalhar por isso. E pessoas que alimentaram o pior nele, em vez do melhor. Carlos Eduardo nos interrompeu com um gesto discreto. Os agentes confirmaram posição. Os jornalistas estão prontos. E acabei de receber a confirmação. O juiz federal assinou os mandados há 10 minutos. Assenti. Tudo estava alinhado. Era a hora do próximo passo. Dona Zuleide. Chamei suavemente. Hora de servir aquele vinho especial. A fiel empregada sorriu de uma forma que poucos haviam visto. Não o sorriso servil da funcionária, mas o sorriso cúmplice de alguém que havia esperado anos por aquele momento. Saiu discretamente, dirigindo-se à cozinha. O vinho especial não era nada ilegal ou prejudicial. Era apenas um Chateau Margaux Safra, 1982, uma garrafa raríssima que Antônio e eu compramos em nossa lua de mel e prometemos abrir apenas em uma ocasião verdadeiramente especial. Ricardo sempre cobiçou aquela garrafa, mas Antônio foi inflexível. Ela era minha, para abrir quando eu decidisse que o momento era adequado. Que momento poderia ser mais adequado que este? Enquanto Zuleide cumpria sua missão, observei Ricardo concluir seu discurso com uma salva de palmas. Juliana tomou o microfone em seguida, sua voz melíflua ecoando pelo salão.
Como presidente da Fundação Novos Caminhos, agradeço a presença de todos. Este ano, ultrapassamos a marca de 5 milhões de reais em doações, e cada centavo foi direcionado para as crianças que atendemos. Mentira. Cada palavra, uma mentira descarada. Nos últimos 3 anos, menos de 20% do dinheiro havia chegado efetivamente às crianças. O restante estava em contas offshore, em joias no cofre que Juliana mantinha escondido em seu closet, em viagens de luxo disfarçadas de visitas a centros de tratamento internacionais. Dona Zuleide retornou, acenando discretamente para indicar que sua parte estava cumprida. Agora era só questão de tempo até Ricardo, incapaz de resistir à tentação, anunciar a abertura da garrafa especial, o que seria nosso sinal para a entrada. Carlos Eduardo se aproximou, ajustando o pequeno fone de ouvido que usava para a comunicação com os agentes federais. Todos os acessos estão cobertos. Ninguém sairá do local sem autorização quando começarmos. Amanda, que havia assumido sua posição como parte do plano, também confirmou que estava pronta. A menina seria fundamental. Sua presença no palco ao lado do pai seria o distrator perfeito para minha entrada. Não precisamos esperar muito. Como previsto, Ricardo não resistiu a exibir seu tesouro mais recente, ou o que ele acreditava ser seu. Amigos, anunciou ele, após a apresentação de Juliana. Para celebrar o sucesso deste evento, gostaria de compartilhar algo verdadeiramente especial. Muitos conheceram meu pai, Antônio Albuquerque, um homem de visão e tradição. Percebi como ele usava o nome do pai quando conveniente, mesmo tendo desprezado seus valores em vida. Em sua adega, guardou por décadas uma garrafa única, um Chateau Margaux, 1982, considerado um dos maiores vinhos da história. Esta noite, pela primeira vez, esta garrafa será aberta e compartilhada. Os convidados aplaudiram, impressionados com o gesto aparentemente generoso. Poucos ali sabiam que aquela única garrafa valia mais de 30 mil reais. Dinheiro que poderia salvar vidas na fundação que eles fingiam apoiar. Este é o momento, murmurou Carlos Eduardo. Amanda, você está pronta? Minha neta assentiu, ajustando o vestido elegante que usava. Seu papel era simples, mas crucial. Distrair Ricardo no momento exato para que eu pudesse fazer minha entrada sem ser impedida. Amanda saiu da sala onde estávamos escondidos e circulou pelo salão, cumprimentando alguns convidados como se tivesse acabado de chegar à festa. Vi quando ela se aproximou do palco, acenando timidamente para o pai. Ricardo, sempre preocupado com as aparências, imediatamente a chamou para subir. E aqui está minha filha, Amanda. Venha, querida. Junte-se a nós neste momento especial. Era o sinal que esperávamos. Enquanto todos os olhares se voltavam para Amanda subindo ao palco, Carlos Eduardo ativou o sistema que havíamos instalado. As luzes do salão piscaram brevemente, algo que pareceria apenas uma falha elétrica momentânea para os convidados, mas que era, na verdade, o sinal para os agentes federais e jornalistas se posicionarem. É a sua deixa, disse Carlos, apertando minha mão em um gesto de apoio. Estamos com você. Respirei fundo, alisando as lapelas do meu tailleur branco e saí da sala. Caminhei pelo corredor lateral que levava diretamente ao palco, um caminho que conhecia de cor após décadas vivendo naquela casa. Enquanto andava, senti uma estranha calma me envolver. Não havia mais dúvidas, apenas a certeza absoluta de que estava fazendo o que precisava ser feito. Cheguei à lateral do palco no exato momento em que Ricardo erguia a garrafa preciosa, pronto para o gesto teatral de abri-la. Juliana e Débora estavam ao seu lado, sorrisos triunfantes nos rostos. Amanda, agora também no palco, foi a primeira a me ver. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela manteve a compostura, exatamente como havíamos ensaiado. Subi os 3 degraus que levavam ao palco e caminhei em direção ao microfone, meus saltos ecoando no súbito silêncio que se instaurou quando os primeiros convidados me reconheceram. Ricardo congelou, a garrafa ainda nas mãos, sua expressão transformando-se de choque para a raiva em questão de segundos. Mãe! A palavra saiu como uma acusação. O que você está fazendo aqui? Ignorei-o, caminhando diretamente até o microfone. Meus olhos percorreram brevemente o salão, reconhecendo os rostos dos convidados.
muitos dos quais haviam jantado em minha mesa dezenas de vezes ao longo dos anos, mas que agora pareciam não saber como reagir à minha presença. "Boa noite a todos", disse eu, minha voz surpreendentemente firme. "Sou Fernanda Albuquerque, a verdadeira dona desta casa e de tudo o que vocês veem ao redor." Um murmúrio percorreu o salão. Vi Juliana sussurrar algo para Ricardo, que parecia prestes a arrancar o microfone das minhas mãos. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, continuei. "Muitos de vocês me conhecem há anos. Estiveram nesta mesma casa em eventos organizados por mim e meu falecido marido, Antônio. Talvez estejam se perguntando por que não me viram nos últimos meses, por que não fui eu quem os recebeu esta noite." Ricardo deu um passo à frente, mas Carlos Eduardo, que agora havia se posicionado estrategicamente na lateral do palco, fez um gesto discreto, impedindo-o. No mesmo instante, notei os agentes federais disfarçados de garçons se movimentando pelo salão, bloqueando discretamente as saídas. A resposta é simples: fui expulsa da minha própria casa. Minhas coisas foram jogadas no jardim como lixo. Meu filho, Ricardo, me disse que eu já estava velha mesmo, que talvez fosse hora de ir para um asilo. Ofegos de surpresa e olhares de consternação percorreram o salão. Vi vários convidados trocarem olhares desconfortáveis. Mas não estou aqui para pedir simpatia ou compaixão. Estou aqui para revelar a verdade sobre o que aconteceu com o legado de Antônio Albuquerque, sobre o que realmente acontece com o dinheiro que vocês tão generosamente doam à Fundação Novos Caminhos. Ricardo finalmente reagiu, avançando em minha direção. "Chega, mãe! Você está confusa. Precisa de ajuda médica. Por favor, alguém a acompanhe para fora." Ninguém se moveu. O clima no salão havia mudado perceptivelmente. Os sorrisos cordiais deram lugar a expressões tensas de expectativa. Foi quando tirei do bolso um pequeno controle remoto, o mesmo que Carlos Eduardo havia me entregado minutos antes. Apertei o botão principal, e os telões instalados estrategicamente ao redor do salão se acenderam simultaneamente. "Talvez devam ouvir o que o próprio Ricardo tem a dizer sobre seus negócios", sugeri, enquanto no telão principal começava a ser exibido um vídeo. Era Ricardo, visivelmente embriagado em seu escritório na empresa. A data no canto inferior mostrava que a gravação era de apenas 2 semanas atrás. Ele falava ao telefone rindo. "Aqueles idiotas nem percebem. Falsificamos os relatórios, desviamos o dinheiro e eles continuam aplaudindo como focas treinadas. A vantagem de trabalhar com crianças com câncer é que ninguém questiona, ninguém pede para verificar as contas detalhadamente. É o esquema perfeito." O silêncio no salão era ensurdecedor. Vi o rosto de Ricardo empalidecer, enquanto Juliana agarrava seu braço com força, sussurrando algo urgentemente em seu ouvido. Mas o vídeo continuava. Em outra gravação, era Juliana quem aparecia, em uma loja de joias em Paris, pagando por um colar de diamantes com um cartão da fundação, rindo enquanto dizia à vendedora que era para uma campanha beneficente. Em um terceiro clipe, Débora instruía a contadora da fundação a ajustar os números, para que parecesse que 80% dos recursos haviam sido destinados aos tratamentos, quando na verdade o valor não chegava a 20%. Enquanto os vídeos eram exibidos, notei que alguns convidados discretamente ativavam seus celulares, provavelmente verificando as informações que estavam recebendo naquele exato momento: documentos, extratos bancários, provas irrefutáveis que Carlos Eduardo havia enviado para uma lista selecionada de pessoas influentes presentes no evento. Ricardo finalmente conseguiu reagir. "Isso é montagem? Uma tentativa desesperada de uma mulher amargurada de prejudicar seu próprio filho? Vocês conhecem meu trabalho, minha reputação?" Sua voz foi sumindo à medida que percebia que ninguém parecia convencido. No centro do salão, um homem de terno escuro deu um passo à frente, um dos agentes federais disfarçados. "Ricardo Albuquerque", anunciou ele em voz alta, exibindo seu distintivo. "Você está preso pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal." Outros agentes se aproximaram, cercando também Juliana e Débora. "Juliana Mendonça Albuquerque e Débora Mendonça. Vocês também estão detidas pelos mesmos crimes."
O caos se instaurou no salão. Flashes dispararam. Os jornalistas que havíamos convidado registrando cada momento. Convidados tentavam sair apressadamente, enquanto outros permaneciam imóveis, chocados demais para reagir. Ricardo, vendo-se encurralado, fez sua última jogada desesperada. Virou-se para mim, os olhos injetados de ódio. Você acha que venceu, mãe? Acha mesmo que pode me destruir assim? Eu sou o herdeiro legítimo. Tudo isso é meu por direito. Permiti-me um pequeno sorriso, enquanto abria minha bolsa e retirava uma pasta de documentos, que entreguei ao agente federal mais próximo. Não, Ricardo. Seu pai nunca confiou em você o suficiente para deixar o império que construímos em suas mãos. Tudo foi legalmente transferido para meu nome 3 anos antes da morte dele. As empresas, as propriedades, as contas no exterior, absolutamente tudo. Você administrava, mas a proprietária sempre fui eu. Vi a compreensão finalmente atingi-lo. A cor sumiu completamente de seu rosto. Mas os documentos que assinei? Ah, sim. Aqueles documentos que você mal leu antes de assinar, 3 dias depois do funeral de seu pai? Não eram transferências de propriedade para seu nome, como pensou. Eram termos de responsabilidade pessoal por todas as dívidas e obrigações das empresas. Em outras palavras, todos os crimes que você cometeu nos últimos 5 anos são legalmente sua responsabilidade. E apenas sua. Juliana soltou um grito abafado, enquanto Débora parecia prestes a desmaiar. Ricardo balançava a cabeça em negação. Não, não pode ser. Pode e é, confirmei, enquanto os agentes se aproximavam para algemá-los. Seu pai sempre dizia que a arrogância seria sua ruína. Ele estava certo. Observei enquanto os 3 eram conduzidos para fora do salão. Juliana chorando histericamente. Débora muda de choque. Ricardo lançando-me um último olhar que misturava ódio e súplica. Quando eles deixaram o salão, um silêncio pesado caiu sobre os convidados restantes. Foi Amanda quem quebrou o silêncio, aproximando-se de mim e segurando minha mão. Acabou, vovó? Olhei para minha neta, para seu rosto jovem que carregava tantas das minhas feições, e senti uma onda de ternura em meio àquela tempestade de emoções. Sim, querida, esta parte acabou. Agora começamos a reconstruir. Virei-me para os convidados, muitos dos quais pareciam não saber como reagir ou o que dizer. Peço desculpas pelo fim abrupto do evento. Quem doou dinheiro esta noite pode ficar tranquilo. Cada centavo será devidamente redirecionado para as crianças que realmente precisam, através de uma nova fundação, gerida com transparência e honestidade. Peguei a garrafa de Chateau Margaux que Ricardo havia deixado sobre uma mesa no palco. Olhei para ela por um momento, lembrando do dia em que Antônio e eu a compramos, das promessas que fizemos. Quanto a esta garrafa especial, ela será leiloada. O valor arrecadado será o primeiro depósito na nova fundação. Parece um destino mais adequado do que ser bebida em uma celebração falsa, não acham? Lentamente, como se despertando de um transe coletivo, alguns convidados começaram a aplaudir. O aplauso cresceu, espalhando-se pelo salão. Não era uma ovação de alegria. Era um reconhecimento solene da verdade que havia sido revelada, da justiça que, de alguma forma, havia prevalecido. Carlos Eduardo se aproximou, colocando gentilmente a mão em meu ombro. Você conseguiu, Fernanda. Acabou. Balancei a cabeça, observando os jornalistas que ainda registravam cada momento, os agentes federais que coletavam evidências adicionais, os convidados que começavam a se dispersar. Não, Carlos. Isso não é um fim. É um novo começo. Amanda apertou minha mão e senti naquele gesto todo o peso e toda a esperança do futuro que agora se abria à nossa frente. Um futuro construído não sobre mentiras e ganância, mas sobre a verdade que finalmente veio à tona. Enquanto saíamos do palco, olhei uma última vez para o salão da casa que havia sido meu lar por tantas décadas. As modificações ostensivas que Ricardo havia feito pareciam agora tão vazias, tão sem sentido. Em breve, eu decidiria o que fazer com aquele lugar. Se o venderia, se o transformaria em algo útil para a sociedade, ou se simplesmente o reconstruiria à minha maneira. Mas isso era uma decisão para outro dia. Naquela noite,
Caminhando de cabeça erguida entre os olhares surpresos e respeitosos dos que haviam testemunhado minha vingança, eu me sentia finalmente livre do peso da traição e da humilhação. Livre para recomeçar, para reconstruir, para redefinir quem era Fernanda Albuquerque. Não mais a mãe traída, a senhora idosa expulsa de sua própria casa. Agora eu era simplesmente Fernanda, forte, resiliente e pronta para o próximo capítulo da minha vida. As semanas que se seguiram ao evento foram um turbilhão. Mal tive tempo de processar tudo o que aconteceu naquela noite, enquanto o império que Antônio e eu construímos enfrentava as consequências do escândalo. Os jornais não falavam de outra coisa. Herdeiro dos Albuquerque preso por fraude. Esquema milionário em fundação para crianças com câncer. Professora aposentada desmascara o próprio filho em evento beneficente. Cada manchete me causava um misto de satisfação e dor. Afinal, por mais justificada que fosse minha ação, Ricardo ainda era meu filho. Na manhã, após as prisões, voltei oficialmente para a mansão. Entrei pela porta da frente, não mais como uma intrusa, mas como a legítima proprietária. Dona Zuleide me esperava com um sorriso discreto e uma xícara do chá de camomila que sempre gostei de tomar pela manhã. "Bem-vinda de volta, Dona Fernanda", disse ela com lágrimas nos olhos. Caminhei pelos cômodos da casa, observando as mudanças que Ricardo, Juliana e Débora haviam feito em tão pouco tempo. As paredes que antes exibiam fotografias de família agora estavam decoradas com obras de arte caras e impessoais. A biblioteca, meu refúgio por tantos anos, havia sido transformada em uma sala de degustação de vinhos. Meu jardim de inverno, onde cultivei orquídeas raras por décadas, fora substituído por uma extensão da área de festas. Eles não perderam tempo, comentei para Carlos Eduardo, que me acompanhava naquela inspeção dolorosa. "Pessoas como eles nunca perdem", respondeu ele, exceto quando encontram alguém mais inteligente pelo caminho. Sorri fracamente, tocando os móveis novos que não tinham alma, nem história. "Vamos ter muito trabalho para devolver a alma a este lugar." Amanda se mudou para a mansão naquele mesmo dia. A menina, agora com quase 16 anos, estava visivelmente aliviada por não ter que ir para o internato na Suíça, como Ricardo e Juliana haviam planejado. Reservei para ela o quarto que sempre foi seu quando nos visitava, no andar de cima, com vista para o jardim dos fundos. "O que vai acontecer agora, vovó?" perguntou ela naquela primeira noite, enquanto jantávamos juntas na cozinha. Nenhuma de nós se sentia confortável na sala de jantar ostensiva que o trio havia montado. "Agora vamos reconstruir, querida. Não apenas a casa, mas nossas vidas." Foi exatamente o que começamos a fazer. Nos dias seguintes, uma equipe de advogados liderada por Paulo Silveira trabalhou incansavelmente para reorganizar as empresas, afastar executivos corruptos que haviam colaborado com Ricardo e implementar uma gestão transparente. A ONG fraudulenta foi dissolvida e uma nova fundação foi criada, desta vez com uma diretoria composta por médicos respeitados e especialistas em oncologia pediátrica, com auditorias externas trimestrais para garantir que cada centavo fosse destinado às crianças. Uma semana após o escândalo, recebi uma ligação que não esperava. Era Luísa Mendonça, a primeira esposa de Ricardo e mãe biológica de Amanda. Ela havia se mudado para Portugal após o divórcio conturbado, tentando reconstruir sua vida longe da influência tóxica do ex-marido. "Fernanda", disse ela, a voz embargada pelo choro. "Eu vi tudo nos jornais. Não consigo acreditar que Ricardo chegou a esse ponto. Nem eu, Luísa. Acredite. Nunca imaginei que precisaria fazer o que fiz. Você acha que posso visitar Amanda? Sei que não tenho sido a mãe mais presente, mas... Claro que pode, respondi sem hesitar. Ela precisa de você agora mais do que nunca. Aquela conversa me fez refletir sobre como as ações de Ricardo haviam prejudicado tantas pessoas ao longo dos anos. Luísa era uma mulher gentil e inteligente, que foi sistematicamente destruída emocionalmente durante seu casamento, até não ter forças para lutar nem mesmo pela custódia da filha. Ricardo a havia convencido de que era uma mãe inadequada, incapaz de criar Amanda adequadamente. E eu, cega pelo amor maternal,
não interferi como deveria. 2 semanas depois, Luísa chegou ao Brasil. O reencontro entre mãe e filha foi emocionante. Anos de separação forçada, dando lugar a abraços, lágrimas e promessas de nunca mais se afastarem. Observando-as juntas, percebi que havia mais uma coisa boa resultando daquela situação dolorosa. Amanda estava recuperando sua mãe. Enquanto isso, o processo judicial contra Ricardo, Juliana e Débora avançava rapidamente. As provas eram irrefutáveis e novos detalhes sórdidos surgiam a cada dia. Descobrimos que o esquema era ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Além do desvio de recursos da ONG, havia fraudes em contratos corporativos, subornos a fiscais, sonegação fiscal em escala impressionante. 1 mês após as prisões, recebi autorização para visitar Ricardo no presídio. Hesitei muito antes de decidir ir. Parte de mim não queria vê-lo naquela situação, por mais merecida que fosse. Outra parte precisava daquele encontro para encerrar um ciclo. O presídio era um lugar frio e impessoal, mesmo sendo uma unidade destinada a criminosos de colarinho branco. Quando Ricardo foi trazido à sala de visitas, quase não o reconheci. Em apenas 1 mês, parecia ter envelhecido anos. O cabelo sempre impecavelmente penteado estava desgrenhado, a barba por fazer. Os olhos que antes exibiam arrogância, agora mostravam apenas desespero. "Mãe", disse ele, sentando-se diante de mim, separados por uma mesa simples de madeira. "Veio gozar de sua vitória?" Mantive minha expressão neutra, estudando o homem à minha frente. Tão parecido fisicamente com Antônio, mas tão diferente em caráter. "Não, Ricardo. Vim ver como você está." Ele riu amargamente. "Como acha que estou? Preso, humilhado, abandonado por todos." "Não por todos. Estou aqui, não estou?" Seus olhos se encheram de lágrimas inesperadamente. "Por quê? Por que está aqui depois de tudo o que fiz?" Respirei fundo, pensando cuidadosamente em minhas palavras. "Porque você ainda é meu filho. E porque, diferente de você, não confundo justiça com vingança." "Justiça? Foi isso que você fez? Destruiu minha vida em nome da justiça?" "Você destruiu sua própria vida, Ricardo. Eu apenas impedi que continuasse destruindo a vida dos outros." Ficamos em silêncio por alguns momentos. Pela primeira vez desde que entrou na sala, ele parecia realmente me ver. "O que vai acontecer com Amanda?" perguntou finalmente. "Ela está bem. Luísa voltou de Portugal." Vi a surpresa em seu rosto. "Luísa? Mas ela é uma mulher forte que você tentou quebrar, assim como tentou fazer comigo. Mas diferente de mim, ela não tinha décadas de experiência para se defender. Agora ela tem uma segunda chance de ser mãe, e está aproveitando." Ricardo baixou os olhos. Por um breve momento, pensei ter visto um lampejo de arrependimento genuíno, mas logo sua expressão endureceu novamente. "E quanto a Juliana? Ela me ligou?" Balancei a cabeça. "Juliana está ocupada demais negociando com a promotoria. Parece que está disposta a entregar todos os detalhes do esquema em troca de uma redução de pena." "Aquela vadia!" exclamou ele, batendo o punho na mesa. "Depois de tudo o que fiz por ela." "O amor baseado em interesse dura apenas enquanto houver interesse, Ricardo. Foi uma lição que você aprendeu da pior maneira possível." Nossa conversa continuou por mais alguns minutos, oscilando entre momentos de aparente vulnerabilidade de Ricardo e surtos de raiva. Quando me levantei para ir embora, ele fez uma última pergunta. "Você vai voltar?" Olhei para meu filho, agora reduzido a uma sombra do homem poderoso que pensava ser, e senti uma pontada de compaixão maternal. "Sim, Ricardo, voltarei. Não porque você mereça, mas porque preciso encontrar paz dentro de mim mesma." Deixei o presídio com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de libertação. Enfrentar Ricardo frente a frente, não mais como vítima, mas como a pessoa que o colocou naquela situação, fechava um círculo importante. Ao retornar para a mansão, encontrei Carlos Eduardo, Amanda e Luísa me esperando ansiosamente. "Como foi?" perguntou Carlos, segurando minha mão. "Difícil. Necessário." Olhei para Amanda. "Seu pai perguntou por você." A menina assentiu, uma expressão complexa em seu jovem rosto. "Vou visitá-lo eventualmente. Não estou pronta ainda, mas um dia estarei."
Não há pressa, querida. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Naquela noite, tomei uma decisão importante. Sentados todos na varanda, compartilhei meus planos. Não quero mais morar nesta casa, disse eu, surpreendendo a todos. Há memórias demais aqui, boas e ruins. Preciso de um novo começo. Mas vovó, protestou Amanda, esta casa é sua. Você e vovô a construíram juntos. Sorri, tocando carinhosamente o rosto da minha neta. Sim, e tivemos décadas de felicidade aqui. Mas agora chegou a hora de transformar este lugar em algo mais útil que uma residência para uma senhora de idade. O que tem em mente? Perguntou Carlos Eduardo, que sempre me apoiava em minhas decisões mais ousadas. Vou transformar a mansão em uma sede permanente para a nova fundação. O andar superior será adaptado para receber crianças em tratamento de câncer que vêm do interior e não têm onde ficar na capital. O andar térreo será o centro administrativo da fundação. E o jardim? O jardim será completamente restaurado para que as crianças tenham um lugar bonito para brincar. Luísa tinha lágrimas nos olhos. É uma ideia maravilhosa, Fernanda. Transformar uma tragédia familiar em esperança para tantas crianças. E onde você vai morar, vovó? Perguntou Amanda, preocupada. Lembra-se do sítio em Atibaia? Aquele lugar sempre me trouxe paz. Vou reformá-lo e transformá-lo em meu refúgio. Vocês duas estão convidadas a se mudarem comigo se quiserem. Amanda e Luísa trocaram olhares, e pude ver que a ideia as agradava. Para ambas, seria um recomeço, longe das sombras do passado. Nas semanas seguintes, mergulhei no projeto de transformação da mansão. Arquitetos foram contratados, especialistas em ambientes hospitalares infantis consultados, paisagistas chamados para revitalizar o jardim. Cada decisão era tomada pensando no bem-estar das crianças que um dia ocupariam aqueles espaços. Durante esse processo, recebi uma visita inesperada. Débora, a mãe de Juliana, havia conseguido liberdade provisória por problemas de saúde e veio me procurar. Quando Dona Zuleide a anunciou, meu primeiro impulso foi recusar a visita. Mas algo me disse que deveria ouvi-la. Débora entrou na sala de estar como uma sombra de si mesma. A mulher altiva e arrogante que conspirou para me tirar de casa, agora parecia frágil e envelhecida. Fernanda, começou ela, a voz trêmula. Sei que não mereço sua atenção, mas precisava vir pessoalmente. Diga o que veio dizer, Débora. Ela respirou fundo, evitando meu olhar. Vim pedir perdão. Não espero que me perdoe. Nem acredito que mereça seu perdão. Mas precisava dizer isto. Sinto muito. Verdadeiramente sinto muito. Observei-a atentamente, tentando detectar qualquer sinal de falsidade. Mas tudo o que vi foi uma mulher quebrada, enfrentando a realidade de suas escolhas. Por que, Débora? Por que tanta ganância, tanta crueldade? Ela finalmente ergueu os olhos, marejados de lágrimas. Inveja. A verdade nua e crua é que sempre invejei você. Sua classe natural, sua inteligência, seu casamento sólido com Antônio. Enquanto isso, eu vivia à sombra, criando Juliana sozinha depois que meu marido me abandonou. Quando ela conheceu Ricardo, vi uma oportunidade de finalmente ter tudo o que você tinha. Sua honestidade brutal me pegou de surpresa. Esperava desculpas elaboradas, justificativas complexas, mas não esta confissão direta de um dos piores pecados humanos. A inveja é um veneno que consumimos esperando que o outro morra, Débora. Mas somos nós que acabamos envenenados. Ela assentiu, derrotada. Percebi tarde demais. Agora Juliana vai passar anos na prisão. Provavelmente não verei minha filha em liberdade novamente. E tudo por quê? Por coisas materiais que no fim não significam nada. Fiquei em silêncio por alguns instantes, digerindo suas palavras. Finalmente, levantei-me e caminhei até a janela, observando os trabalhadores que já começavam as modificações no jardim para o novo projeto. Sabe o que estou fazendo com a mansão, Débora? Estou transformando-a em um centro de acolhimento para crianças com câncer. As mesmas crianças de quem vocês roubaram. Ela fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. É justo, mais do que justo. Quando você sair da prisão, se ainda estiver viva, e se realmente estiver arrependida,
Venha me procurar. Talvez haja um lugar para você como voluntária. Uma chance de reparar, mesmo que minimamente, o mal que causou. Débora me olhou com espanto. Você me daria essa chance? Não estou prometendo nada, mas acredito que todos merecem a oportunidade de redenção. Inclusive você. Depois que ela saiu, fiquei pensando em como a vida dá voltas. Aquela mulher que conspirou para me prejudicar agora estava à minha mercê, implorando por uma chance de redenção. Não senti nenhum prazer em sua desgraça, apenas uma compreensão mais profunda de como a ganância e a inveja podem destruir vidas. 2 meses após o escândalo, a reforma do sítio em Atibaia estava concluída. Era uma propriedade mais modesta que a mansão, mas infinitamente mais acolhedora. Uma casa principal cercada por jardins, um pequeno lago, árvores frutíferas e a paz que só o interior proporciona. Amanda e Luísa decidiram viver comigo, pelo menos inicialmente. A menina estava se preparando para o vestibular e sonhava em estudar medicina, inspirada, segundo ela, pelos médicos dedicados que conheceu durante a criação da nova fundação. Luísa, que era arquiteta por formação, encontrou um emprego em uma construtora em Campinas, a pouca distância de Atibaia. Quanto a Carlos Eduardo, nossa relação finalmente podia florescer à luz do dia, sem os constrangimentos do passado. Ele comprou uma casa próxima ao sítio e nos visitava frequentemente. Aos 65 anos, não pensávamos em casamento ou formalidades, apenas em aproveitar o tempo que tínhamos juntos, sem pressões ou expectativas. A inauguração do Centro de Acolhimento Antônio Albuquerque aconteceu exatamente 3 meses após minha expulsão da mansão. A imprensa compareceu em peso, não mais para cobrir um escândalo, mas para testemunhar como uma tragédia familiar havia sido transformada em algo positivo. Cortei a faixa de inauguração com Amanda ao meu lado, ambas vestidas de branco. Uma homenagem silenciosa a Antônio, que sempre disse que o branco representava novos começos. As primeiras crianças já estavam instaladas no andar superior, seus rostinhos curiosos aparecendo nas janelas, observando a cerimônia. Quando me pediram para fazer um discurso, hesitei brevemente. Não havia preparado nada formal. Preferia deixar as palavras fluírem naturalmente. Este lugar? Comecei observando a fachada da mansão, agora identificada por uma placa simples com o nome do centro. Foi construído com amor há muitas décadas. Viveu momentos de alegria e de dor, testemunhou nascimentos e mortes, celebrações e tragédias. Hoje, inicia um novo capítulo. Não mais como símbolo de status ou poder, mas como um farol de esperança para crianças que lutam pela vida. Fiz uma pausa, sentindo a emoção apertar minha garganta. Amanda apertou minha mão, dando-me força para continuar. Quando fui expulsa desta casa, pensei que havia perdido tudo. Mas descobri que as paredes, os móveis, os objetos, nada disso era realmente importante. O que importa são os valores que carregamos dentro de nós. A integridade, a compaixão, o amor verdadeiro. Olhei para a plateia diversificada. Médicos, enfermeiros, funcionários da fundação, jornalistas, curiosos. Ao fundo, pude ver Dona Zuleide, orgulhosa em seu novo uniforme de supervisora do centro. Este centro nasce da dor, mas se alimentará da esperança. Cada criança que passar por aqui levará um pouco da essência de Antônio Albuquerque, um homem que acreditava que a verdadeira riqueza está em ajudar os outros. E talvez, de alguma forma misteriosa, também carregará um pouco da lição que aprendi da maneira mais difícil. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para transformar traição em triunfo, dor em propósito. Terminei meu discurso sob aplausos emocionados. Enquanto me afastava do microfone, olhei uma última vez para a mansão. Não mais minha casa, mas algo muito maior e mais significativo. Senti uma paz que não experimentava há meses, talvez anos. Naquela noite, já no sítio em Atibaia, sentei-me na varanda com uma taça do vinho que Antônio e eu costumávamos beber em ocasiões especiais. Carlos Eduardo, Amanda e Luísa se juntaram a mim, cada um com sua própria taça. Um brinde, propus, erguendo minha taça. Aos novos começos. Aos novos começos. Repetiram em uníssono.
Enquanto contemplava o céu estrelado sobre Atibaia, tão diferente do céu poluído de São Paulo, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. De professora aposentada, humilhada e expulsa de casa, a uma mulher que recuperou não apenas seu patrimônio material, mas principalmente sua dignidade e propósito de vida. A vingança havia sido doce, sim, mas a verdadeira vitória não estava na queda de Ricardo, Juliana e Débora. Estava na minha capacidade de me reinventar aos 62 anos, de transformar a traição em uma oportunidade de fazer algo significativo, de provar que uma mulher com cabelos brancos jamais deve ser subestimada. "No que está pensando, vovó?" perguntou Amanda, notando meu olhar distante. Sorri, abraçando minha neta. "Estou pensando que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos." 1 ano se passou desde a inauguração do Centro de Acolhimento Antônio Albuquerque. As estações mudaram. As árvores do sítio em Atibaia floresceram e perderam suas folhas. E nossa pequena família improvisada encontrou uma nova rotina, uma nova normalidade. Eu, que sempre pensei que meus últimos anos seriam dedicados a aulas na universidade e jantares familiares na mansão do Jardim Europa, agora vivia uma vida completamente diferente e surpreendentemente mais satisfatória. As manhãs em Atibaia começavam cedo. Eu despertava com o canto dos pássaros, tomava meu café na varanda, observando o nascer do sol sobre as montanhas, e depois dedicava algumas horas ao trabalho administrativo da fundação. Às terças e quintas, Carlos Eduardo me acompanhava até São Paulo para visitas ao centro, que funcionava a pleno vapor, acolhendo crianças de todo o Brasil para tratamento oncológico. Foi numa dessas visitas regulares, numa terça-feira de abril, que recebi a notícia que mudaria novamente o curso da história da família Albuquerque. Paulo Silveira me esperava no escritório administrativo do centro, sua expressão mais grave que o habitual. "Dona Fernanda", disse ele, levantando-se para me cumprimentar. "Precisamos conversar sobre Ricardo." Senti uma contração no estômago. Nos últimos meses, havia me acostumado a separar mentalmente o filho que criei do homem que tentou me destruir. Visitava-o na prisão a cada 3 semanas. Visitas silenciosas e tensas, mas que eu considerava necessárias para minha própria paz de espírito. "O que houve, Paulo? Ele está doente?" O advogado indicou a cadeira à sua frente. "Não, sua saúde física está bem, mas houve um desenvolvimento no caso. A promotoria está oferecendo um acordo." "Que tipo de acordo?" "Delação premiada. Eles querem que Ricardo entregue os políticos e empresários envolvidos nos esquemas de corrupção. Em troca, reduziriam significativamente sua pena." Recostei-me na cadeira, absorvendo a informação. "E ele aceitou?" "Esse é o problema. Ele se recusa a falar com os promotores a menos que você esteja presente na negociação." Franzi o senho intrigada. "Por quê? O que eu tenho a ver com isso?" Paulo hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. "Ricardo disse que só confia em você para garantir que o acordo seja justo. Aparentemente, depois de tudo o que aconteceu, você é a única pessoa que ele acredita que não o trairia." A ironia da situação não me escapou. O filho que me traiu da pior maneira possível agora depositava sua confiança em mim. Parte de mim queria recusar imediatamente, lavar as mãos daquela situação. Mas outra parte, talvez a professora que sempre acreditou no potencial de transformação das pessoas, viu naquilo uma oportunidade. Quando seria essa reunião? "Amanhã, às 10 horas, no fórum." Assenti lentamente. "Estarei lá." Naquela noite, voltando para Atibaia, compartilhei a notícia com Carlos Eduardo, Amanda e Luísa, que agora formavam meu círculo íntimo de confiança. "Você não deve nada a ele", disse Luísa, ainda carregando mágoas profundas do ex-marido. "Depois do que ele fez, seria perfeitamente compreensível se você nunca mais quisesse vê-lo." "Concordo", acrescentou Carlos Eduardo. Essa poderia ser apenas mais uma manipulação. Amanda, que havia visitado o pai apenas 2 vezes desde sua prisão, permaneceu em silêncio, observando-me com aqueles olhos que lembravam tanto os meus. "O que você acha, vovó?" perguntou ela finalmente. "No fundo, o que seu coração diz?"
Suspirei, olhando para o céu estrelado visível através da janela da sala. Meu coração está dividido, como sempre esteve quando se trata de Ricardo. Como mãe, quero acreditar que ainda existe algo de bom nele, algo que possa ser salvo. Como a mulher que ele traiu, quero distância. E como Fernanda Albuquerque, insistiu Amanda. Não como mãe, não como vítima, mas como a mulher que reconstruiu sua vida após a traição. A pergunta me pegou de surpresa. Era perspicaz demais para alguém tão jovem, mas Amanda sempre teve essa capacidade de enxergar além do óbvio. Como Fernanda Albuquerque, respondi após alguns momentos de reflexão. Acredito que devemos sempre dar às pessoas a chance de fazer o certo, mesmo quando elas fizeram tudo errado antes. Na manhã seguinte, vesti-me com o mesmo tailleur branco que usei na noite da exposição de Ricardo. Não era uma escolha aleatória. Queria que ele me visse exatamente como naquela noite, forte e determinada. Não como uma mãe fragilizada pela situação do filho. Carlos Eduardo insistiu em me acompanhar até o fórum, embora apenas eu pudesse entrar na sala de reuniões. Estarei aqui fora se precisar de mim, disse ele apertando minha mão antes que eu entrasse. A sala era austera, com uma grande mesa retangular no centro. De um lado, 3 promotores com expressões sérias. Do outro, Paulo Silveira e uma cadeira vazia que presumivelmente seria ocupada por Ricardo. Sentei-me próxima ao lugar do meu filho, mas mantendo uma distância respeitosa. Quando Ricardo entrou, escoltado por 2 agentes penitenciários, quase não o reconheci. Em um ano de prisão, havia perdido peso, e os cabelos, antes cuidadosamente tingidos para esconder os fios grisalhos, agora mostravam mechas brancas nas têmporas. Usava o uniforme do presídio e tinha olheiras profundas. Nossos olhares se encontraram brevemente. Não havia raiva em seus olhos, apenas um cansaço infinito. Ele assentiu em minha direção, um gesto quase imperceptível de agradecimento, antes de sentar-se. A reunião começou formalmente, com o promotor principal explicando os termos do acordo de delação. Ricardo escutava em silêncio, ocasionalmente consultando Paulo com o olhar. Em nenhum momento ele me dirigiu a palavra diretamente, o que achei curioso, considerando que minha presença havia sido sua exigência. Foi apenas quando os promotores saíram brevemente da sala para consultar um superior sobre um detalhe do acordo que Ricardo finalmente falou comigo. "Obrigado por vir", disse ele, sua voz mais rouca do que eu lembrava. "Você pediu. Eu vim." Ele sorriu fracamente. "Simples assim?" "Nada entre nós é simples, Ricardo. Nunca foi." Ele desviou o olhar, fixando-o em suas mãos algemadas sobre a mesa. "Sabe por que pedi sua presença? Paulo disse que você confia que eu não o trairia." Ricardo assentiu lentamente. "Irônico, não é? Depois de tudo... Por que, Ricardo?" A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Não era sobre a reunião. Era sobre tudo. Sobre a traição, sobre as mentiras, sobre a crueldade. Ele pareceu entender exatamente o que eu perguntava. "Não existe uma resposta simples, mãe. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro, pequenos desvios que justifiquei como necessários para o crescimento dos negócios. Depois, conheci Juliana, que tinha ideias cada vez mais ambiciosas. Débora entrou no jogo, alimentando nossa ganância. E então você decidiu que sua própria mãe era descartável." Ele baixou a cabeça e por um momento pensei ter visto lágrimas em seus olhos. "O poder corrompe, mãe." E eu me deixei corromper completamente. Antes que pudéssemos continuar aquela conversa, os promotores retornaram. As próximas 2 horas foram dedicadas aos detalhes técnicos do acordo. Ricardo concordou em entregar todos os envolvidos nos esquemas de corrupção, políticos que receberam propinas, empresários que participaram de fraudes em licitações, funcionários públicos que facilitaram operações ilegais. Em troca, sua pena seria reduzida de 18 para 8 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 1/3. Não era liberdade imediata, mas representava uma luz no fim do túnel. Quando tudo estava praticamente acertado, o promotor principal fez uma observação que me surpreendeu. "Senhor Albuquerque, o senhor entende que, ao fazer esta delação,
Estará colocando sua vida em risco? Alguns dos nomes que mencionou são pessoas poderosas e perigosas. Ricardo olhou para mim antes de responder. Entendo perfeitamente, e estou disposto a arcar com as consequências. Foi naquele momento que compreendi o verdadeiro motivo pelo qual ele havia exigido minha presença. Não era apenas por confiar em mim para garantir um acordo justo. Era porque, de alguma forma, ele queria que eu testemunhasse o que talvez fosse seu primeiro ato genuinamente corajoso em muitos anos. Ao final da reunião, quando os promotores e Paulo já haviam saído, tive alguns minutos a sós com Ricardo antes que os guardas o levassem de volta. "O que você vai fazer com as informações sobre o sítio em Atibaia?" perguntou ele, surpreendendo-me. "Que informações?" "Sobre a mina de esmeraldas." Olhei para ele confusa. "Que mina de esmeraldas, Ricardo?" Ele pareceu genuinamente surpreso. "Você não sabe? Papai nunca contou a você? Do que você está falando?" Ricardo hesitou, como se decidisse se deveria continuar. "Há uma mina de esmeraldas sob o sítio em Atibaia. Papai descobriu por acaso há mais de 20 anos, quando mandou cavar um poço artesiano. Ele manteve em segredo, extraindo apenas o suficiente para financiar alguns projetos pessoais. Ele me contou pouco antes de morrer, mas disse que deixaria documentos explicando tudo para você. Senti como se o chão tivesse sido puxado sob meus pés. Não existe documento algum, Ricardo. Antônio nunca mencionou nada sobre isso." Um lampejo de compreensão passou pelos olhos dele. "Então ele não confiou nem em você, nem em mim completamente. Típico do papai, sempre mantendo seus segredos." Os guardas entraram, indicando que nosso tempo havia acabado. Ricardo se levantou, ainda algemado. "Se estiver dizendo a verdade", falei, "por que está me contando isso agora?" Ele me olhou nos olhos, pela primeira vez, sem desviar o olhar. "Porque já causei dano suficiente. E porque talvez esteja tentando consertar um pouco do mal que fiz." Nos dias que se seguiram, não consegui tirar aquela conversa da cabeça. A possibilidade de uma mina de esmeraldas no sítio parecia absurda, coisa de romance ou filme. Mas por que Ricardo inventaria algo assim? Após uma semana de inquietação, decidi investigar. Contratei discretamente uma empresa especializada em prospecção mineral, sob o pretexto de querer melhorar o sistema de irrigação da propriedade. Para meu absoluto espanto, eles confirmaram. Havia de fato um veio de esmeraldas sob o sítio. Não uma mina gigantesca, mas o suficiente para valer uma pequena fortuna se explorado adequadamente. "O que você vai fazer?" perguntou Carlos Eduardo quando compartilhei a descoberta com ele. "Ainda não sei", respondi honestamente. Parte de mim quer ignorar completamente isso. Outra parte pensa nas possibilidades para a fundação. A resposta veio de forma inesperada, através de Amanda. Ela havia acabado de ser aprovada para o curso de medicina na USP e estava radiante com a perspectiva de se tornar médica. "Vovó", disse ela durante um jantar comemorativo, "e se usássemos o dinheiro das esmeraldas para criar um centro de pesquisa em oncologia pediátrica? Algo que realmente fizesse diferença a longo prazo." A ideia era perfeita. Não se tratava de enriquecer pessoalmente, mas de transformar aquela descoberta surpreendente em algo que pudesse beneficiar exatamente as crianças que haviam sido prejudicadas pelos esquemas de Ricardo, Juliana e Débora. Na semana seguinte, já estávamos em contato com geólogos, advogados especializados em mineração e administradores de fundos de pesquisa médica. O plano começava a tomar forma. Exploraríamos a mina de forma sustentável e legal, e todos os recursos seriam canalizados para um instituto de pesquisa associado ao centro de acolhimento. Em meio a esses planos, recebi uma ligação perturbadora. Ricardo havia sido atacado na prisão. 2 detentos, aparentemente amando de um dos políticos que ele havia delatado, o emboscaram durante o banho de sol. Ele sobreviveu, mas estava gravemente ferido, internado no hospital penitenciário. Corri para São Paulo imediatamente. Encontrei meu filho em um leito hospitalar, ligado a monitores, com o rosto tão inchado que mal pude reconhecê-lo. Sentei-me ao lado dele, observando sua respiração difícil, e fui tomada por uma onda de emoções contraditórias. Este homem havia me traído da pior maneira possível. Havia roubado de crianças doentes, havia mentido, manipulado,
ferido tantas pessoas. E, no entanto, era meu filho, o menino que um dia embalei em meus braços, que ensinei a ler, que sonhei ver se tornar um homem melhor que seu pai. Ricardo abriu os olhos com dificuldade, focando lentamente em mim. Mãe, murmurou, sua voz quase inaudível. Você veio. Claro que vim. Ele tentou sorrir, mas a dor o impediu. Eles vão tentar de novo. Não vão parar até conseguirem. Segurei sua mão, sentindo o pulso fraco sob meus dedos. Vou falar com os promotores. Eles podem transferi-lo para uma unidade de segurança máxima, ou talvez... Não, interrompeu ele. Não quero me esconder. Estou cansado de fugir das consequências. Fiquei em silêncio, surpresa com a determinação em sua voz. A mina, continuou ele com esforço. Você encontrou? Assenti. Sim. Vamos usar os recursos para pesquisa em oncologia pediátrica. Um brilho de aprovação passou por seus olhos. Bem, típico de você, mãe. Transformar até minhas informações interesseiras em algo bom. Ele fechou os olhos, exausto pelo esforço de falar. Permaneci ao seu lado por horas, observando-o dormir, pensando em como a vida dá voltas. 3 dias depois, Ricardo foi transferido de volta para a prisão, agora com proteção especial. As delações continuaram, e cada vez mais nomes poderosos eram implicados nos esquemas de corrupção. O caso, que já havia sido um escândalo, agora se tornava um terremoto político e empresarial. Enquanto isso, nossa vida em Atibaia seguia em frente. A exploração controlada da mina começou discretamente, sob rigorosa supervisão legal e ambiental. Amanda iniciou seu primeiro semestre na Faculdade de Medicina, dividindo seu tempo entre São Paulo e Atibaia. Luísa foi promovida na construtora e começou a participar de projetos sociais de habitação. Carlos Eduardo e eu aprofundamos nossa relação, descobrindo o prazer de envelhecer juntos, sem pressões ou expectativas. O centro de acolhimento prosperava, atendendo cada vez mais crianças. A imprensa, que inicialmente cobriu a história pelo escândalo, agora nos procurava para reportagens sobre o trabalho social e médico que realizávamos. 6 meses após o ataque a Ricardo, recebi outra ligação do presídio. Meu coração gelou, temendo o pior. Mas não se tratava de outro ataque. Ricardo havia tido um colapso cardíaco súbito durante a noite. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Meu filho estava morto, aos 39 anos. O funeral foi discreto, com poucos presentes. Amanda chorou pelo pai que mal conhecera de verdade. Luísa manteve-se estoica, processando sentimentos complexos pelo homem que havia sido seu marido e seu algoz. Carlos Eduardo esteve ao meu lado o tempo todo, uma presença silenciosa e reconfortante. Eu não chorei durante a cerimônia. Minhas lágrimas vieram depois, na privacidade do sítio em Atibaia, quando finalmente permiti que a complexidade dos meus sentimentos por Ricardo emergisse completamente. Chorei pelo filho que perdi muito antes de sua morte física, o menino doce que se transformou em um homem corrompido pela ganância. Chorei pela mãe que fui, dividida entre o amor incondicional e a necessidade de justiça. Chorei pelo que poderia ter sido e nunca seria. Uma semana após o funeral, Paulo Silveira me procurou com uma surpresa final. Ricardo havia escrito um testamento na prisão, legalmente válido e verificado. Nele, renunciava formalmente a qualquer direito sobre os bens da família Albuquerque e pedia que tudo fosse direcionado para a fundação. No documento, havia também uma carta endereçada a mim. Levei a carta para o jardim do sítio, sentando-me sob uma jabuticabeira que Antônio havia plantado décadas atrás. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Mãe, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que não estou mais aí. Talvez seja melhor assim. Algumas pessoas não nasceram para consertar seus erros, apenas para reconhecê-los tarde demais. Quero que saiba que, apesar de tudo, nunca deixei de admirá-la. Mesmo quando a traí, mesmo quando a humilhei, no fundo sabia que estava errado. Você sempre foi a verdadeira força da família Albuquerque. Não papai, não eu. Sempre você. Não peço perdão, pois sei que algumas ações são imperdoáveis. Peço apenas que cuide de Amanda. Ela tem muito de você. A inteligência,
a determinação, a integridade. Não deixe que meus erros a marquem para sempre. Quanto à mina de esmeraldas, use-a sabiamente, como sei que fará. Transforme minha última traição, pois sim, pretendia um dia tomar o sítio de você também, em algo bom, como sempre fez com tudo na vida. Adeus, mãe. Espero que em alguma vida futura eu possa ser o filho que você mereceu ter nesta. A carta estava assinada simplesmente Ricardo, sem floreios ou formalidades. Dobrei o papel cuidadosamente e o guardei junto ao peito. O ciclo estava completo. A traição, a vingança, a queda e, finalmente, um tipo estranho e imperfeito de redenção. Olhei para o céu de Atibaia, tão azul e limpo, e senti uma paz que não esperava encontrar. Aos 63 anos, depois de perder quase tudo e reconstruir minha vida a partir dos escombros, eu finalmente entendia uma verdade fundamental. Nossa maior força não está em nunca cair, mas em como escolhemos nos levantar depois da queda. O Instituto de Pesquisa Ricardo Albuquerque foi inaugurado um ano depois, anexo ao Centro de Acolhimento. Não foi uma decisão fácil usar seu nome, mas senti que era a forma correta de fechar aquela história, reconhecendo tanto seus erros quanto seu último ato de contrição. Amanda, agora no 2º ano de medicina, fazia estágio voluntário no instituto nos fins de semana. Luísa coordenava um projeto de habitação para famílias de crianças em tratamento prolongado. Carlos Eduardo e eu dividíamos nosso tempo entre Atibaia e o centro em São Paulo, encontrando propósito e alegria mesmo após tanta dor. Quanto a mim, Fernanda Albuquerque, a professora universitária aposentada que um dia viu suas coisas jogadas no jardim pelo próprio filho, encontrei uma verdade que nunca imaginei. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir que somos muito mais fortes, mais resilientes e mais capazes do que jamais imaginamos. E a maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir não é causar sua queda. É construir algo tão belo e significativo a partir das ruínas que eles nunca mais poderão tirar de nós. E assim, chego ao fim desta história que compartilhei com vocês hoje. Uma história de traição, vingança, queda e, finalmente, redenção. Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu desde aquele dia fatídico em que cheguei em casa e encontrei minhas coisas jogadas no jardim, fico impressionada com a jornada que percorri. Nunca imaginei que aos 62 anos de idade seria forçada a recomeçar do zero. Nunca pensei que meu próprio filho, Ricardo, aquele menino que criei com tanto amor, seria capaz de me expulsar da minha própria casa com tamanha frieza. Você não mora mais aqui. Minha esposa e a minha sogra é que vão morar. Essas palavras ainda ecoam na minha mente, mesmo depois de tanto tempo. Mas hoje, entendo que aquele momento de humilhação foi, na verdade, o início da minha libertação. O que Ricardo, Juliana e Débora não sabiam era que, ao me subestimarem, cometeram o maior erro de suas vidas. Eles viram apenas uma senhora de cabelos brancos, uma professora aposentada que imaginaram ser frágil e manipulável. Não perceberam que, por trás daquela aparência delicada, existia uma mulher que, por décadas, foi o verdadeiro cérebro por trás do império construído ao lado de meu falecido marido, Antônio. A vingança que planejei durante aqueles 3 meses de desaparecimento não foi movida apenas pela raiva ou pelo desejo de retribuição. Foi um ato de justiça, não apenas por mim, mas por todas as crianças doentes que foram prejudicadas pelos desvios da falsa fundação, por todos os funcionários humilhados, por minha neta Amanda, que seria enviada para longe, por minha ex-nora Luísa, que foi psicologicamente destruída, por Dona Zuleide, que testemunhou tudo em silêncio durante anos. A queda deles durante aquele evento beneficente foi apenas o começo. O sistema judicial fez o resto, condenando-os pelos crimes que cometeram. O destino trágico de Ricardo, atacado na prisão e posteriormente falecendo de um ataque cardíaco, não me trouxe alegria. Apenas uma triste confirmação de que, muitas vezes, nossas escolhas têm consequências que vão muito além do que podemos prever. Mas esta história não é apenas sobre vingança e justiça. É sobre renascimento. É sobre como transformei uma tragédia pessoal em algo positivo para muitos. O Centro de Acolhimento. Antônio Albuquerque,
que um dia foi minha mansão no Jardim Europa, hoje recebe crianças de todo o Brasil para tratamento oncológico. O Instituto de Pesquisa Ricardo Albuquerque, financiado pelas esmeraldas descobertas no sítio em Atibaia, desenvolve novos tratamentos que salvam vidas diariamente. Amanda seguiu o caminho da medicina, tornando-se uma oncologista pediátrica, dedicada e compassiva. O oposto de tudo o que seu pai representou em seus últimos anos. Luísa recuperou sua autoestima e hoje coordena projetos de habitação para famílias em situação vulnerável. Carlos Eduardo, meu companheiro de décadas, finalmente pôde assumir seu lugar ao meu lado, sem segredos ou constrangimentos. Quanto a mim, Fernanda Albuquerque, encontrei uma paz que nunca imaginei possível após tamanha traição. Descobri que nossa verdadeira força não está no que possuímos, mas em nossa capacidade de reconstrução após a perda. Aprendi que, mesmo aos 60 anos, ainda é possível reinventar-se completamente e encontrar um propósito maior. Se há uma mensagem que gostaria que levassem desta minha história, é esta: nunca subestimem uma mulher de cabelos brancos. A idade não nos torna frágeis, ela nos torna sábias, pacientes e, quando necessário, implacáveis. Os ciclos da vida nem sempre são gentis, mas sempre nos oferecem a chance de crescimento e transformação, se tivermos a coragem de abraçá-los. Para você que me assistiu até aqui, quero agradecer do fundo do meu coração. Compartilhar esta história não foi fácil. Reviver cada momento de dor e triunfo exigiu muito de mim. Foram dias preparando este relato, organizando minhas memórias, buscando a forma mais honesta e impactante de transmitir a vocês tudo o que vivi. Se minha história tocou você de alguma forma, se você se identificou com minhas lutas, se encontrou inspiração em minha jornada, peço que deixe um comentário abaixo. Conte-me de onde você está assistindo, se já passou por alguma situação de traição familiar ou se conhece alguém que viveu algo semelhante. Sua experiência e sua voz são importantes para mim e para toda a nossa comunidade aqui no canal Vovó Lembrou. Aproveito também para pedir que se inscrevam no canal. A cada semana, compartilho novas histórias de vida. Algumas minhas, outras de pessoas que conheci ao longo de minha jornada. São relatos reais, emocionantes, que nos lembram da resiliência do espírito humano frente às adversidades. Se você gostou desta história, há muitas outras esperando por você em nosso acervo. O botão de gostei também é muito importante para nós. Ele ajuda o algoritmo a entender que nosso conteúdo é valorizado, permitindo que mais pessoas possam encontrar estas histórias de superação. Então, se este relato tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like. Preciso também fazer um pedido especial. Manter este canal funcionando exige dedicação e recursos. Precisamos de equipamentos de qualidade para gravação, edição profissional, pesquisa para as histórias e muito mais. Se você puder colaborar com qualquer valor através do Valeu Demais, isso fará uma diferença enorme para que possamos continuar trazendo conteúdo diário de qualidade para vocês. Sua contribuição ajudará a manter vivas estas histórias que, de outra forma, poderiam ser esquecidas com o tempo. Na próxima semana, trarei uma nova história que prometo ser tão impactante quanto esta. É o relato de uma mulher que descobriu, aos 70 anos, que toda sua vida foi baseada em uma mentira, e como essa descoberta, em vez de destruí-la, abriu caminho para uma liberdade que ela jamais imaginou possível. Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final. Quando Ricardo jogou minhas coisas no jardim naquela tarde, ele pensou que estava me tirando tudo. Não percebeu que, na verdade, estava me libertando. Às vezes precisamos perder aquilo que achamos essencial para descobrir do que realmente somos feitos. E, acreditem, somos feitos de material muito mais resistente do que imaginamos. Obrigada por me acompanharem até aqui. Obrigada por cada minuto de atenção, por cada emoção compartilhada. Este espaço que criamos juntos no Vovó Lembrou é mais que um canal. É um local de encontro de almas que entendem que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, merecem ser contadas e ouvidas. Até a próxima semana, com mais uma história que vai tocar seu coração e, quem sabe, inspirar sua própria jornada de transformação. Não se esqueçam de se inscrever,
deixar seu like, comentar e, se possível, contribuir com o Valeu Demais. Cada gesto de apoio significa o mundo para mim e para toda a equipe que trabalha incansavelmente para trazer estas histórias até você. Aqui é Fernanda Albuquerque, do canal Vovó Lembrou. Lembrando que nossas cicatrizes contam histórias de batalhas que vencemos e que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar.